E eu já queria começar perguntando pro Marcel, cara, como é que foi trazer traços e cores e a tua influência, porque é uma história que eu achei um episódio de Twilight Zone, quando eu li o conto. E eu tô com essa mesma expectativa para ler, né, o quadrinho. Né? Ainda não tenho o quadrinho em mãos. Um abraço aí pra galera do Ultimato, que eu sou parceiro deles, grandes amigos hoje. O Marcel, inclusive, que me apresentou pro Alê, que realmente é o maior fã de Laudo Ferreira que eu conheço. Mas como é que foi, cara? Porque eu li o conto imaginando como é que seria o teu lúdico, né? Porque eu já te entrevistei algumas vezes, quem me acompanha já sabe que tem uma porrada de programa no canal. Para quem não sabe, gente, o Marcel tem um artbook que é incrível, tem todos os processos assim, criativos, mostra o lado fofinho do Marcel e vai indo direto pro terror. Então eu tô curioso, cara, para saber como é que foi para você, né? Porque deve ter sido um peso, né? Tipo, porra, pegar Machado de Assis para fazer cara, ficou incrível. Ficou incrível. Eu vi a imagem do Dr. Vaz, eu imaginei exatamente aquilo dali na minha cabeça. Fala aí pra gente. Licença. Antes da resposta, eu queria só emendar, porque Claro. eu acho que tem a ver exatamente com o que o Fabiano perguntou agora, né? Sobre a questão de adaptar Machado de Assis. Eu fui ler esse conto, né? Quando eu apoiei a adaptação e tal, né? Foi o caminho contrário que eu fiz ao do Crime do Lord Arthur, né? Que eu li a adaptação, procurei o conto. Dessa vez eu fui logo ler o conto, né? Para chegar na adaptação já sabendo a história e tal. E uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Que Machado de Assis é especialista nisso, é a ironia fina, né? Que ele usa nas histórias dele, na narrativa dele. Eu acho uma coisa incrível, né? Realmente eu sou apaixonada, é meu autor preferido, assim, fazia muito tempo que eu tinha lido esse conto, né? Então não lembrava mais e tal, e relendo, assim, foi que eu percebi. Então, né, entrando nessa história de como é que foi adaptar, eu queria também que você entrasse nesse detalhe específico, assim, como é adaptar esse tipo de humor, né, que muitas vezes está ali, né, no jogo de palavras que ele usa, né, como ele se expressa para a mídia de quadrinhos também. Legal. Eu tenho até umas imagens também, daqui a pouco, se quiser, eu abro para a gente ver algumas páginas, mas só explicar um pouquinho, assim, né? O Machado, esse conto em específico, eu achei muito divertido. Então, assim, foi a primeira coisa que me chamou a atenção nele, foi que eu achei esse conto muito divertido. Ele é bem curtinho, né? Então ele cabia bem numa HQ pequena, né? Ela não é uma HQ pretensiosa. Eu não senti esse peso que você está falando, tipo assim, nossa, eu vou adaptar Machado, porque era uma história simples, entendeu? Independente de ser do Machado, é uma história simples. O que é muito bacana nessa história é o que a Andrea falou, e eu concordo plenamente, que é essa ironia fina, né? Ele usa uma história de terror e ele cutuca a sociedade ali, né? Porque, assim, Exatamente. é uma proposta inusitada. A história ela é a partir de uma proposta inusitada que é feita ao personagem principal. E é essa coisa do casamento. Então, tem essa brincadeira, que é uma polêmica e é uma realidade da época, ainda mais, do casamento com uma grande diferença de idade, né? Então, homens velhos com meninas jovens, né? E ele usa isso na história como o tema, né? Essa questão da velhice do personagem, né? E essa coisa do casamento. Além disso, ele traça ali uma sociedade que são personagens terríveis, assim, né? Tem um propósito escuso terrível por trás, que eu acho que traduz bem a elite brasileira de um modo geral, né? Quer dizer, ele faz uma alegoria para essa elite, né? Que é meio que consumir os outros para continuar existindo eternamente, né? Então essa ideia, eu acho que ele consegue equilibrar muito bem. E num conto cara, tem uma linguagem que é bem acessível, na verdade, né? Aí quando eu adapto para quadrinho, o que eu tive que pensar, eu acho que na adaptação literária eu não vou botar o texto do Machado, porque o texto do Machado você lê no conto, entende? Eu usei o texto, mas de uma maneira muito, muito, muito
muito resumida, né? São pequenas pílulas de texto e diálogos dos personagens são basicamente o que tem no livro. Muita coisa eu tenho que traduzir em imagem, né? Eu tenho que tentar traduzir o clima, o ridículo de um personagem ou a coisa na imagem, né? Aí que eu escolhi, bom, por agilidade, fazer uma pintura que é mais com cores chapadas, né? Com cores vibrantes e planas, para eu conseguir fazer mais rápido, porque o quadrinho que eu estou trabalhando, o João Verdura, é outra pegada, que demora bem mais e tal, então eu tinha que conseguir fazer um acabamento mais rápido que funcionasse, né? E eu trouxe bastante coisa da caricatura, né, para os personagens. Então tem muito um exagero nas formas e cores de pele também muito variadas, né? Porque eu acho que eu gosto de marcar um pouco da personalidade com a cor, né? Então eu acho que a cor é um elemento narrativo importante, assim. Mas basicamente, se a gente fosse pegar essa história, ela tem um clima muito daquelas histórias de terror dos contos da cripta, assim, sabe? É uma estrutura básica de terror que no final tem uma reviravolta e tal, né? Na concepção original do conto, a publicação do Machado era no folhetim, né, no jornal, né, jornal das famílias e tal. Era uma coisa seriada, assim, e eram pequenos contos. Rapidinho, e é de 1870, né? Sim. Tipo, o bagulho mó, Sim. século XIX. Século XIX. Que era uma coisa também, assim, ó, quando fala que esse jornal era voltado para o público feminino, porque esses jornais eram para a época ainda mais, era normalmente para casa, né? Então, as mulheres que estavam em casa, né? No sentido... E então, eram temas que tratavam dessa realidade da mulher, né? Da sociedade, né? Do casamento e tudo mais. Só que ele faz um conto de terror com essa brincadeira aí, né? Que, tipo, o casamento num mundo real, um casamento de um velho com uma menina, já é uma situação de terror no mundo real, se você for parar para pensar simplesmente. Só que ele faz no conto, ele bota o velho no papel de vítima e meio ridículo da coisa e distorce a coisa toda, sabe? Claro, mas aí como assim? Não era uma história de terror para necessariamente ser pesada. Então, sempre os finais, o Machado no livro, ele dá uma aliviada, né, no terror, ele faz uma coisa que, tipo, ok e tal, pá. No quadrinho, não vou falar o final necessariamente, mas assim, eu fiz uma mudança assim, para pelo menos deixar a coisa mais em aberto, né? Porque eu acho que a gente também pode ter muitas interpretações do que foi esse episódio dessa história. Assim, né? Ela tem um clima meio de um pesadelo, né? Tem uma coisa assim meio onírica, assim. Mas eu basicamente, gente, é uma história despretensiosa para um gibi simples, né? E que, se eu conseguir, pelo menos, tirar o estigma que alguns jovens possam ter de que Machado é chato, eu estou feliz, entendeu? Porque se a gente tem aí youtubers e mega empresários poderosos, que, tipo Felipe Neto, que fala que ler Álvares de Azevedo e ler Machado de Assis é chato para um adolescente, eu acho isso meio contraproducente, né? Porque, tudo bem, ler o livro pode ser chato porque agora o pessoal tem dificuldade para ler uma série de coisas, mas as histórias têm que ser conhecidas, né? Essas histórias têm que ser lidas de diversas maneiras, né? Então, você falando que é chato, você só está piorando a situação, né? Que já não é boa.